nós podemos criar as nossas próprias classes. Então, assim como a gente mostrou nos módulos, a gente pode usar os módulos prontos do Python, a gente pode usar classes prontas, que seriam a classe string, a classe inteiro, mas a gente também pode definir as nossas próprias classes. Nesse exemplo que a gente vai ter aqui, a gente vai definir uma classe que vai representar o objeto que é um ponto de 2 dimensões. Vejam aqui a ideia, né, do paradigma, orientação objeto, a gente está representando um objeto do mundo real, no caso um ponto, ele vai ter 2 valores que são as suas dimensões. Esses valores vão ser representados por inteiros x e y. Na figura aqui do lado direito, então a gente pode pensar que dentro desse círculo nós temos os atributos, que são 2 variáveis x e y, e daqui a pouco a gente vai falar sobre os métodos que vão ser escritos para a nossa classe ponto. Primeiro, a gente vai ver aqui no nosso interpretador que o Python permite que a gente adicione os atributos dinamicamente na nossa classe. Para definir uma classe, a gente vai usar essa palavra reservada class, depois o nome da classe e 2 pontos. Então, quando a gente definia a função, a gente colocava def, o nome da função, os parênteses e depois os 2 pontos. Agora a gente vai colocar, para definir uma classe class, o nome dessa classe. Uma opção que a gente tem é usar esse comando pass aqui, que ele não faz nada, ou seja, o que a gente está fazendo aqui é definindo uma classe que a gente vai chamar de classe vazia. A gente vai fazer isso primeiro só para mostrar que o Python permite que a gente vá definindo os atributos dessa classe em tempo de execução. Para fazer isso, a gente vai criar aqui um novo objeto dessa classe ponto e vai guardar na variável p. Para criar um objeto da classe que a gente está definindo, a gente vai fazer assim, ó, ponto, abre e fecha parênteses, vai ser atribuída nessa variável p. Então, a partir de agora, p é uma variável que faz referência ao objeto da classe ponto. A gente já vai ver que o que significa esse abre e fecha parênteses aqui, por enquanto você só precisa entender isso. No Python a gente viu que os tipos das variáveis eram dinâmicos, a gente podia mudar o tipo e a gente também não precisava definir o tipo. Ou seja, quando a gente atribui o ponto abre e fecha parênteses, esse tipo vai ser atribuído dinamicamente à variável p. Se eu perguntar qual que é o tipo de p, ele vai dizer que é do tipo da classe ponto, a gente já vai entender o que significa esse main aqui entre tracinhos. Depois de criar um objeto novo da minha classe ponto, esse objeto também é chamado de instância, a gente pode falar que a gente criou uma instância dessa classe, eu posso atribuir valores a atributos que vão ser criados dinamicamente. Se eu fizer p.x recebe 0, o Python vai falar que nessa classe ponto, esse objeto em específico p, possui um atributo x e aqui ele possui um atributo y. Vamos ver nesse exemplo aqui. Ó. Vou criar a classe ponto como sendo a classe vazia, então tem um pass aqui. Depois eu posso definir um objeto novo, uma instância da classe ponto, e eu posso falar que p.x recebe 0, então o objeto p ele vai ter um atributo que vai ser o x, e eu posso fazer p.y receber menos 1. A partir de agora eu posso perguntar qual que é o valor que está em p.x, qual que é o atributo x do meu objeto p, que vai ser 0, e posso ver qual que é o atributo y desse objeto p, que é menos 1. Então essa é uma das formas com que a gente pode definir uma classe e dinamicamente criar atributos para um objeto dessa classe. O problema de fazer isso é que se a gente criar uma outra instância, um outro objeto dessa mesma classe ponto, nesse caso aqui eu vou criar um objeto que recebe ponto. Se você quiser comparar as coordenadas x e y de p com q, você poderia pensar que q de x possui algum valor, mas ele não foi definido. Quando a gente cria a classe vazia e vai criando dinamicamente os atributos, a gente não garante que todos os objetos daquela classe tenham os mesmos atributos, o que não é muito bom na maioria das vezes. Então a gente não vai usar esse formato de criação de classe vazia. O que é mais comum é a gente definir os atributos usando aqui um método especial que vai ser chamado de construtor. Por que construtor? Ele vai construir para a gente o objeto sempre que a gente instanciar um novo objeto. Esse método especial
ele chama init entre tracinhos, e a gente precisa definir ele dessa forma aqui, ó. Dentro da classe, um método é definido como a gente estivesse definindo uma função. Então, eu vou redefinir aqui a minha classe ponto, então class ponto, dois pontos. Vou definir o método init, esse é um método especial. O primeiro parâmetro dessa função, que é um método, né, o primeiro parâmetro do método, tem que ser esse nome, que a gente vai convencionar como self, porque o self ele vai fazer referência ao próprio objeto que está sendo construído. Então eu consigo fazer assim, ó, self.x recebe 0. O que significa referência ao próprio objeto que está sendo construído? Quando eu criei P aqui com a classe vazia, P.x, o P faz referência ao próprio objeto. Agora o self.x vai fazer referência ao objeto que está sendo construído e eu posso armazenar ele, por exemplo, em P. Então self.x guarda o valor no próprio x do objeto que está sendo construído e depois self.y guarda o valor na coordenada y do objeto ponto que está sendo construído. Depois de ter feito isso, quando eu crio um objeto novo aqui, ó, P recebe ponto, uma nova instância da classe. Se eu pedir para imprimir P.x, ele vai colocar 0 e P.y também 0. Eu não tive que criar dinamicamente esses atributos. Se eu definir outro objeto Q, ponto, Q.x começa com 0 porque ele foi criado com 0 e depois foi criado o y com 0 também. Q.y é 0 também. Tá bom? Então é comum que a gente defina a classe sem ser pela classe vazia, e aqui a gente vai ter esse método especial chamado de construtor. No construtor a gente inicializa as variáveis que vão ser comuns a todos os objetos dessa classe. Aqui a gente tem uma representação que a gente já usou em outras aulas, quando a gente cria uma nova instância da minha classe ponto, a gente está atribuindo na variável P uma referência a esse objeto. Esse objeto tem dois atributos, né, que comportam-se também como variáveis, logo eles também fazem referências a outros objetos da memória, no caso objetos aqui do tipo int. O método construtor ele é chamado automaticamente sempre que uma nova instância é criada. Então aqui eu estou criando uma nova instância, vai chamar o método construtor. E o self ele vai fazer essa referência para o objeto que está sendo criado. Ele é muito importante. O nome self poderia ser outro, poderia ser banana, mas aqui se você usar banana aqui, você põe banana aqui e aqui também. Por convenção a gente vai assumir esse self, que faz a autorreferência ao objeto que está sendo criado. Uma forma mais interessante de criar objetos é passar outros valores para o construtor. Então, se a gente tem as nossas coordenadas x e y, seria interessante a gente criar o ponto P já passando as coordenadas 7 e 6 para x e para y. A gente, para fazer isso, é só modificar lá o nosso construtor, lembrando que o self sempre tem que ser o primeiro parâmetro. Então, eu vou redefinir aqui a classe ponto, definindo o meu construtor, que é o init. Esse aqui tem que sempre ser o nome init. Self A e B. Quer dizer que quando eu construir um ponto, eu vou passar duas variáveis. Uma vai ser atribuída em A, outra vai ser atribuída em B. E agora self.x recebe A e self.y recebe B. Essa é a nossa classe ponto. Agora, vejam, P recebe ponto de 7 e 6. P de x é 7 e P de y é 6. Essa é a nossa estratégia mais interessante, é você já inicializar esses valores na hora que você está construindo o objeto. Lembrando que cada instância que você cria é um novo objeto. Nesse exemplo aqui, ó, P, que cria um ponto com 0 e 0, e Q cria um outro ponto com 0 e 0, são variáveis diferentes. E os atributos dessas variáveis fazem referência ao objeto 0. A gente poderia extrapolar e falar que todos eles fazem referência, na verdade, ao mesmo objeto 0, né? Que é assim que o Python representa. A gente viu que ele não fica criando cópias de um objeto imutável. Mas, para efeitos práticos aqui, o que a gente quer mostrar só é que tanto P como Q, não importa se eles têm valores iguais, eles são objetos diferentes. Se você fizer P e Q, aquela operação que comparava os objetos referenciados pelas variáveis na memória, se eles eram o mesmo objeto, o valor vai ser falso.
Aqui a gente tem um conceito interessante que fala para a gente que a classe em si, que é essa daqui, ela não cria objetos, ela não cria instâncias do ponto. Na verdade, ela contém apenas as informações. Então, é como se ela fosse a forma para a criação de objetos que a gente vai usar no nosso paradigma de orientação objeto.